Eu tenho uma teoria que o Lula já tá eleito, e as pesquisas estão comprovando isso. Ah, Caio, quer dizer que as pesquisas são validadas, são tudo certa, tudo bonitinha? Não, as pesquisas são fraudadas. A questão é que para você fazer uma fraude do tamanho que o Lula precisa para ser eleito em 2026, você precisa ter uma verossemelhança com a realidade. É aí que entra as pesquisas. Porque ano que vem, quando der Lula no primeiro turno, o pessoal vai pensar, pô, mas como que o Lula ganhou no primeiro turno? Pô, mas é verdade, né? Ele tava sempre ali com 50, alguma coisa dos votos, não sei o quê. A direita tá meio dividida, porque, né, não tem um nome só, então dividiu os votos da direita, os eleitores indecisos votaram com Lula. E na parte econômica, o Lula já tem o discurso dele pronto, né? A mentira que ele vai usar. O discurso dele é o seguinte: tava tudo bem, o Lula tava consertando a economia, o Lula tava fazendo o pobre voltar a andar de avião, voltar ao aeroporto virar rodoviária, o pobre tava comendo picanha, tava tomando sua cervejinha no final de semana. Aí veio esses imperialistas desgraçados dos americanos, meteram sanção no Brasil porque o golpista do Bolsonaro não aceita que ele tentou dar um golpe, que o STF condenou ele por dar um golpe, e aí ele fez pressão internacional para poder sancionar os seus coitados dos ministros do STF que tomaram uma lei imperialista americana e agora taxaram o Brasil. Então, portanto, tem que votar no Lula de novo pro Lula resolver o problema da economia, porque não deu pro Lula resolver o problema da economia, porque tiveram esses imperialistas americanos. Esse é um discurso que o Lula vai usar na eleição ano que vem. Não precisa ser nenhum gênio para entender isso, é só o que ele vai usar. É óbvio que é uma completa mentira. O Lula não tava melhorando a economia tava uma bosta em 2023, 2024 tava pior ainda, 2025 tá pior ainda, só que agora a culpa é dos Estados Unidos. Ele tá naquele modo, tipo assim, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, no caso ele põe nos americanos. Ele tem um ponto? Ele tem um ponto, que é, realmente, os malditos dos americanos meteram taxa na gente por causa daquele filho da puta do Eduardo Bolsonaro que tá lá nos Estados Unidos, querendo livrar o pai dele da cadeia. Eu sou contra essa taxa? Óbvio, eu sou libertário. Pra mim, qualquer taxa é horrível. Eu sou contra a ideia de meter Magnitsky nos ministros? Não, tem que meter... Eu acho que meter foi pouco, vamos falar a verdade. Um só, de 11? Só um. Eu acho que só deveria salvar os 3 lá, o Fux, que votou contra, e os 2 do Bolsonaro, por enquanto. Por enquanto. Vamos aguardar, porque tem que ver como é que eles vão votar quando isso for pro Supremo. Então, basicamente, o que o Lula vai fazer? Ele vai juntar todos os liberaleco, vai juntar todos os isentão, vai juntar toda a Faria Lima, vai todo mundo votar no Lula. A gente já sabe lá que os cabeça chata de cima lá votam no Lula, e o Lula vai ganhar no primeiro turno. Claro que vai ter aquele azeitinho, sabe? Aquele pozinho de pirim-pim-pim do TSE na hora de apurar os números pra dar uma bombada no velho, vamos dizer assim. Claro, é óbvio, todo mundo sabe que vai ter. Teve na eleição passada, não vai ter nessa. Se bem que recentemente eu fui convencido de uma coisa que faz sentido pra mim, tá? Que, na verdade, eu vi um cara falando sobre isso e ele tem um ponto. Que o brasileiro é tão burro, mas tão burro, mas tão burro, que ele acha que o Lula ganhou no primeiro turno na eleição passada e fizeram uma fraude pro Bolsonaro e pro segundo turno. Porque senão o Lula teria ganho já no primeiro turno. Eu não duvido disso, não. É porque ele deu um argumento muito interessante, que é a burrice do brasileiro. Da burrice do brasileiro eu não duvido. Eu não duvido do brasileiro ter eleito o Lula no primeiro turno na eleição passada. Eu não duvido. Eu acho que ele tem um bom argumento. Se ele tá argumentando com a burrice do brasileiro, eu olho pra ele e falo, você tem um ponto, você tá certo. Aí, o que aconteceu? Esse pra mim é um discurso claro. Óbvio, vai ter fraude? Vai ter fraude. Isso é óbvio que vai ter fraude. A questão é a seguinte, vão ajustar as urnas e quem questionar, falar, não, mas da onde que o Lula veio com esses votos? Vai pra cadeia. Porque se a eleição passada já foi uma censura do caralho, essa que agora que tem a tal da lei Felca lá, que passou essa bosta, o que vocês acham que vai acontecer? Vai ser ainda pior.